Paulo Alves, relativamente a esta matéria, qual é o posicionamento do JPP? Acha que se deveria aproveitar esta oportunidade? Antes de mais, boa noite, Gil, boa noite aos colegas de painel, boa noite às pessoas que nos veem lá em casa, à diáspora. Relativamente a esta revisão da Constituição, há aqui algumas questões que aqui foram abordadas pelos colegas de painel e que talvez merecem alguma reflexão. Desde já diz-se que o CDS diz, o deputado Lopes da Fonseca estava a afirmar que o PS não há entendimento com o PSD para esta revisão e que o PS não quer discutir a questão das autonomias. Mas é verdade que fui público e tudo, fui notícias no Continente, nos jornais do Continente, em que há uma proposta do PS para que haja uma revisão extraordinária para a discussão das autonomias, ou seja, que seja feita agora aquela que o PSD, no fundo, está disposto também a apresentar, já tem o feito, e uma extraordinária para que se discuta aquelas que dizem respeito às regiões autónomas. Portanto, diferenciar aqui as coisas... E acha que esse é que deveria ser o caminho? Eu não sei se deveria ser o caminho, ou seja, neste momento, a pressa é inimiga da perfeição, e neste momento estarmos a criar alterações ou propostas e integrar proposta extraordinária, 2005 para hoje? Extraordinária não. Extraordinária não. E quando temos uma oportunidade de ordinária, vamos esperar para extraordinária, poderá nunca ver. Senhor deputado, não, aqui desculpa estar incompleto, tem toda a razão. Mas fico nervoso quando vejo alguém não defender os madeirenses. Não, eu estou a defender os madeirenses. Então eu vou fazer aqui um parênteses e vou abrir aqui fazer um parênteses e vou dizer que eu espero que o PSD Madeira e o seu deputado, enquanto presidente da Comissão, seja tão célere a trabalhar a questão da reforma do sistema político como estão a fazer propostas para a revisão da Constituição. Sabe que já houve dois grupos de trabalho, houve um até 2019 que as coisas ficaram por ali, iniciou-se outro, revisão da reforma do sistema político. E o que é que temos o estatuto? Portanto, não, estou a dizer, eu espero que como o PSD apressou-se a apresentar estas questões na revisão da Constituição, que também façam o mesmo, parte da Comissão, nem ir às comissões, não dizia isso. Como sabe, já foi aprovada a Lei das Finanças Regionais, vão passar para o regimento. Em relação à Constituição, ficou acordado entre os partidos. Sim, primeiro acordado. Mas e falávamos com os nossos eu vou só dar um exemplo. Infelizmente o JPP não tem grupo parlamentar lá, não pode fazer o seu lobby, mas pode trabalhar em José Prada, vamos deixar o Paulo Alves Mas eu estou a dizer que eu espero que o PSD Madeira seja tão célere a apresentar e a resolver aquilo que tem vindo a adiar com a reforma do sistema político, tal como foi agora apresentar as propostas para a revisão da Constituição. Nomeadamente na questão por exemplo, o PSD Nacional fala nos mandatos do Presidente da República, passar para 7 anos. Ora, aqui na Madeira, por exemplo, uma das propostas do PSD em 2015 era a limitação de mandatos do Presidente do Governo. Passaram 7 anos e isso ainda não aconteceu. Isto é só um exemplo. O Sr. Presidente do Governo vai dizer ao contrário. Mas não foi feito nada em termos de avançar, em termos de a matéria que pode eventualmente entrar no Estatuto. É como a acumulação de reformas com salários, as incompatibilidades, os impedimentos, deputados não puderam. Presidente Junta, Sr. Deputado, já estava à espera. Só dei um exemplo. Foi logo o JPP que provou contra. Então eu vou explicar ao Sr. Deputado e às pessoas que nos ouvem lá em casa. Estamos a falar da revisão da Constituição. Uma coisa é falar do desempenho de funções profissionais, como aqueles que são deputados e que são advogados. E outra coisa é falar do desempenho de funções para as quais são eleitos, que é um Presidente de Junta e deputado da Assembleia Legislativa Regional. São questões totalmente diferentes, não tem nada a ver. Ainda bem que os deputados têm uma posição própria e não dependem de ser deputados para ter a sua desempenho de funções para os quais são eleitos. Outra coisa são o desempenho de funções profissionais, que é isso que nós dizemos, não haver acumulação. E é isso que são os impedimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Para concluir, Paulo Alves, Paulo Alves também acha que era melhor esperar por essa oportunidade de uma revisão extraordinária onde se pudesse porque de uma outra forma as questões da autonomia do que propriamente agora. É verdade que o JPP... Mas não se pode colocar também a questão que foi colocada aqui, quer dizer, é raro haver estas oportunidades ordinárias para a revisão da Constituição, mas por que não aproveitá-la? Por isso é que eu disse, não é a questão de estar contra ou estar, é o aproveitar-se e até porque as propostas que o PSD faz aqui, nós também concordamos nas generalidades. Estava a dizer ao contrário. Não, eu não disse ao contrário. Não se aprova já de esperar 4 ou 5 anos. A questão é colocar em cima da mesa a hipótese de haver um aprofundamento e um estudo maior relativamente às questões específicas das mas há algum problema votar estas agora e se houver uma extraordinária votar outras então propostas? Já está por aí que é, eventualmente surgirem questões que não são colocadas agora, vamos para a extraordinária. Não, pelo contrário. O que estou a dizer é, há uma revisão ordinária. Está propostas de interesse da Madeira e dos Açores, não é só da Madeira e dos Açores, quando estas propostas são feitas para as duas regiões. Cuidado. Sim, das regiões autónomas. Se são do interesse para as duas regiões, vamos discuti-las e aprová-las. Se vier uma outra revisão extraordinária, poderá haver outra extraordinária. Não se vai deitar afora matérias tão importantes para a Madeira e para os Açores, só por dizer que calculou o partido certo que vai haver uma revisão extraordinária. Existe, por exemplo, uma questão que não foi falada nem pelo PSD, nem pelo PS, portanto, que é a questão do reforço do princípio da continuidade territorial, por exemplo. É um argumento. Está no Estatuto. Vai dizer que está no Estatuto. O reforço do Estatuto. Exatamente. Então, se a gente reforça o Estatuto como reforço... Mas era algo que também não é a Constituição que vai resolver todos os problemas. Não é a Constituição que vai resolver todos os problemas. Existem questões. Até porque há matérias, por exemplo, a questão da continuidade territorial. Julgo que não é pelo facto de não haver cobertura do Estatuto legal que ela nem não terá outra cobertura. Especial é superior, por isso já está resolvido. Para concluir, Paulo Alves. Só para concluir, a questão da extensão do cargo de representante da República, nós também já o defendemos publicamente, não tem nada a ver com a pessoa, nem com claro. Tem a ver sim com o cargo em si. De pessoas. E aqui seria, portanto, as competências seriam para o Presidente da República. Para o Presidente da República. De estar a delegar em alguém seria a mesma coisa, claro. No fundo seria passar para a... Vítor Paulo Alves. É que sem o PS não se consegue estas alterações. Mas parece que não querem o PS. Eu só queria dizer que é o que parece. Nisso já começa a dar razão. As propostas feitas ali pelo Sr. Deputado José Prado são minhas. São propostas são do feitas, apresentadas aqui. São propostas do PSD Madeira. Não do PSD Madeira, do PSD Nacional, do PSD Madeira, do PSD Açores. Estas daqui que dizem que respeito mais às outras. Mas algumas em que o JPP também se revê. Se revê, exatamente. Mas é importante que estas propostas também pensem um pouco nas consequências das mesmas. Ou seja, por exemplo, quando diz que as regiões devem fazer a cogestão da matéria marítima, é uma das propostas do PS de Madeira, é importante que... O PS toda a gente defendeu. O seu colega na Comissão defendeu isso. Deixe-me falar. Eu pensava que ia dizer ao contrário. É algo que se deve pensar. Neste momento, vamos deixar o Paulo Alves falar. No fundo, esta valorização e a cogestão da matéria marítima implica que tenhamos mais meios. Não é? E temos que pensar que depois esta atribuição, portanto, e partindo do princípio que esta questão ia sendo aprovada... Está a dizer isso pensando na educação e na saúde, não é? Pensando nesta questão dos meios para poder fazer esta questão. Tal como, já que o Gil está a pegar, tal como a questão da saúde e da educação. Regionalizou-se, mas os meios financeiros não se acompanham. Acompanhou, mas de forma... Não parece que fez esta... Esta autonomia é a que o PSD quis. Foi a que foi acordada na altura, mas era quem estava a governar, era o PSD de Madeira. Era o PSD que tem que, no fundo, se redimir e dizer minha culpa, minha tão grande culpa. Mas em relação a essas matérias da educação, já que o Sr. Deputado foi buscar a questão da saúde nacional, da saúde da Madeira, é verdade, Sr. Deputado, que na Madeira não estamos bem. Não estamos bem. E o PSD de Madeira e a Secretaria Regional da Saúde têm que admitir-no. Não estamos melhor que o nível nacional? Aqui ninguém compara melhor ou pior. O que eu estou a dizer é que nós estamos bem. O mal do PSD é sempre estes elementos comparativos. Mas estamos a comparar o incomparável. Estamos a falar de 11 milhões de pessoas, estamos a falar de 253 mil. Mas aí será a Constituição tem alguma culpa nisto? Vai resolver a Constituição. A Constituição não vai resolver. Aqui estamos a falar da gestão, estamos a falar de problemas. Porque às vezes a questão da Constituição também
também tem vindo ao de cima agora, muitas vezes é utilizada para desviar as atenções. E a arma da remessa e a arma da remessa para concluir. Portanto, também é necessário ver e debater e tentar resolver os problemas da população, no caso da saúde da Madeira, que são graves. E há a questão, já que se está a falar da questão de legal e ilegalidade, de Constituição ou Estatuto, é importante que o Governo Regional também perceba, e a Secretaria Regional da Saúde perceba, que está numa questão que não cumpre, que é a questão dos tempos máximos de resposta garantidos. Há anos, desde 2016 para cá, portanto, há 6 anos que o Governo Regional está em incumprimento. Já estamos e de propósito. da revisão da Constituição. Mas é só para ver a questão legal da questão da saúde. Na Madeira não está como o PSD faz fazer. Lopes da Fonseca, sim. Parece-me bem e é algo que o JPP tem vindo a defender, até porque no programa de recuperação de cirurgias para o presente ano estavam 5 milhões de euros e já tinham sido gastos 3,8 milhões de euros em cerca de 2.000 cirurgias. Estamos a falar numa lista de espera de mais de 20.000, o que significa 10% das cirurgias que foram abrangidas pelo programa de recuperação de cirurgias e foram gastos 3,8 milhões de euros. Portanto, com 9 milhões de euros prevê-se que haja, que sejam bem aplicados, bem geridos e que, no fundo, seja um mecanismo de combate sério às listas de espera. Porque a verdade é que as pessoas na Madeira esperam 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos por uma cirurgia, e por isso vem a ser qualidade de vida diminuída porque não há resposta no público. É verdade que fala-se muito das ajudas, portanto, que o Governo tem e do investimento que o Governo tem feito na saúde e que todos os anos reforça a verba para o setor da saúde, mas também é verdade que desde 2015 para cá as listas de espera, quer para cirurgias, quer para exames complementares de diagnóstico, quer para consultas de especialidade, têm vindo sempre a aumentar. Antes da pandemia, a pandemia não é a culpada destas listas de espera ter vindo a aumentar. Já antes da pandemia havia um aumento progressivo dessas listas de espera. Portanto, não é a pandemia a culpada desta situação. Por isso é que eu não percebo como é que todos os anos há um reforço da verba para a saúde e continuamos a aumentar em listas de espera. Há algo aqui misterioso. Que sabemos que até 2018 pagou-se muita dívida anterior que havia para ser paga no setor da saúde. E aí sim, fiz investimento, mas apenas para pagar dívida do passado. Dívidas que o Governo Regional tinha vindo a acumular durante muitos anos. Portanto, o que acontece é continua-se a investir, mas é manifestamente insuficiente. Alguma coisa aqui não estava a ter certo. E é isso que o Governo Regional, o Sr. Secretário da Saúde, devia explicar. Como é que é possível este aumento nas listas de espera se aumentamos a verba para a saúde?